Dentro do portal da anamnese, vai pedir o usuário e senha. O usuário e senha que vamos utilizar aqui é o mesmo que utilizamos para acessar o sistema Linux. Então, vou entrar com o meu usuário aqui. Ok, aqui está a nossa interface da anamnese digital. À nossa esquerda, podemos verificar que tem o botão questionário, tá? E questionário é onde vamos criar, dar um nome ao nosso questionário de anamnese, certo? Então, vou vir no botão novo e vou dar um título para ele. Vou fazer um questionário de mamografia como teste, então vou colocar o título de mamografia. Em cabeçalho, eu vou vincular, tá, o cabeçalho, o layout criado lá dentro do sistema Linux que eu marquei a flag web. Em assinaturas, eu posso escolher as assinaturas que eu quero que sejam solicitadas no final do meu questionário de anamnese. No caso aqui, eu vou botar o paciente e o médico. A flag ativo é para eu definir que este questionário ele está ativo para ser respondido, certo? Então, vou marcar. Descrição, ela vai aparecer no final da minha anamnese. Então, vou colocar aqui, ó, como mamografia para demonstrar mais à frente lá. Ele fica no final do meu cabeçalho. Mamografia, descrição. Feito isso, definir que o paciente e o médico vão assinar, definir que este meu questionário de mamografia vai estar ativo, ele vai poder ser respondido no caso então. Então vou clicar no botão gravar. O próximo passo em respostas é onde nós vamos criar os nossos grupos de respostas. O que é o grupo de respostas? O grupo de respostas dentro do sistema Linux, dentro do portal da anamnese, sendo bem mais específico, são utilizados para responder perguntas do tipo checkbox, do tipo botões de rádio e do tipo seleção. Essas perguntas eu irei mostrar mais à frente, tá? Como que elas são feitas. Porém, para que eu possa vincular numa pergunta lá, eu vou criar alguns grupos de respostas para o meu questionário de mamografia. Então aqui, ó, eu vou criar com o nome medicações mamografia, um exemplo, e vou colocar e vou gravar. A partir do momento que eu gravar, ele vai me perguntar quais são as opções de resposta que eu estou criando para dentro dessa opção que eu cadastrei. Então eu vou cadastrar o anticoncepcional e em valor eu vou replicar o que eu quero aqui. Qual a diferença do valor para a descrição? Descrição é a forma como vai aparecer antes do questionário ser respondido nas respostas, tá? Em valor vai ser a forma como a resposta vai aparecer após a finalização da nossa anamnese. Então, eu vou marcar ela como ativa e vou gravar. Vou criar mais alguns grupos de resposta. Vou colocar aqui a reposição hormonal também. Vou replicar para o valor, que eu quero que ela apareça exatamente após a finalização, como está na descrição. Vou colocar mais algumas respostas aqui para demonstrar melhor. Vou criar a opção outro também. E vou gravar. Ok? Cadastrei então um grupo. Vou cadastrar mais um grupo de respostas aqui, ó. Opa. Vou cadastrar esse grupo aqui, ó, e vou colocar.
Ok, vou cadastrar também um grupo de respostas para sim ou não. Vou cadastrar só esses 3 tipos para demonstrar como vai ser feito depois para cada tipo de pergunta. Então, cadastrei 3 tipos de grupos de respostas, tá? Para demonstrar posteriormente para as perguntas do tipo, como eu afirmei, checkbox, botões de rádio e também do tipo seleção. Em perguntas, nós vamos selecionar o questionário que queríamos criar as perguntas. No caso, eu estou criando uma anamnese de mamografia. Então, vou selecionar aqui o questionário de mamografia e vou clicar no botão novo para criar as minhas perguntas. Primeiramente, vou criar uma pergunta do tipo numérico, ou seja, a pergunta do tipo numérico ela só vai ser respondida através de números, como é a própria descrição. Vou colocar aqui como sendo a primeira pergunta, tá? Vou colocar qual a sua altura em centímetros. Vou botar o número de ordem como 1 para a primeira resposta. Lembrando que aqui não é obrigatório colocar, tá, o número 1 na descrição. Eu só coloco para ficar uma melhor visualização na anamnese, mas fica a critério da clínica. Ordem aqui é a forma como ela vai aparecer mesmo na anamnese. Na primeira, ordem 1 vai ser a primeira pergunta, ordem 3 vai ser a terceira pergunta e assim sucessivamente. Então vou marcar a pergunta como sendo obrigatória, vou deixá-la como ativa e vou clicar no botão gravar. Então tenho uma pergunta do tipo numérico. Agora irei criar uma pergunta do tipo botões de rádio. Qual que é a diferença dos botões de rádio para o checkbox e para a seleção? Perguntas botões de rádio, por mais que ela tenha mais de uma opção, eu só posso selecionar uma única opção, certo? Já a pergunta do tipo checkbox, eu posso ter uma série de escolhas de respostas, mais de uma opção, e posso marcar também mais de uma opção. Já as perguntas do tipo seleção, elas são muito similares ao botão de rádio, porém a forma de visualização dela na nossa anamnese, no ato de responder, ela fica um pouquinho diferente, mas a finalidade é a mesma. Estarei demonstrando também no ato da finalização o tipo de cada uma. Então, para o tipo botões de rádio, eu vou colocar histórico familiar de câncer de mama. Para que ela possa responder, vou botar como ordem 2 para minha segunda pergunta, obrigatória e ativa. E aqui em resposta, vem aqueles grupos de respostas que nós criamos no passo anterior. Ou seja, para o histórico familiar de câncer ou mama, eu quero simplesmente que ela responda sim ou não. Então, vou vincular o grupo de respostas sim ou não para que ela possa responder. Ok? Vou clicar em gravar. Vou para a próxima pergunta. Agora eu vou criar uma pergunta do tipo data. Eu vou colocar data da última menstruação. Vou colocar como pergunta 3, obrigatória e ativa. A pergunta data, ela automaticamente, quando você clica no ícone no ato de responder na anamnese, ela já vai te abrir o calendário para ser marcada. Ou seja, a gente só consegue responder através da data mesmo. Clique em gravar agora. E agora nós vamos para a próxima resposta. Próxima pergunta. A próxima pergunta eu vou criá-la do tipo checkbox. Ou seja, que eu vou poder criá-la e posso marcar mais de uma opção de resposta. Eu vou colocar medicações em uso atualmente. Só medicações em uso para eu demonstrar as opções de tela média e tela grande. Então, vou marcar como ordem 4, que vai ser minha quarta pergunta. Grupo de resposta, eu vou vincular aquele grupo de respostas que eu criei, que é de medicações. Aqui, ó, medicações mamografia. Em telas aqui, ó, nós aconselhamos sempre as telas médias, porque ficam de uma forma para melhor visualização
dentro do tablet ou do celular ou até mesmo do próprio computador, dependendo de onde for ser respondida essa anamnese, certo? Vou marcar então do tipo obrigatório e vou gravar. Agora eu vou criar uma pergunta do tipo caixa de seleção e vou marcar aqui, ó, 5, retirada de nódulo, vou marcar a ordem 5 para ela também, e aqui no grupo de respostas eu vou colocar aquela opção direita e esquerda bilateral, ou seja, ela só vai poder marcar uma opção da onde foi retirado o nódulo. Vou marcar como telas médias para deixar padronizado, vou marcar a pergunta como obrigatória e vou marcar como ativa. Agora eu vou criar uma pergunta do tipo horário, que só pode ser respondida também com prazo de dentro de 24 horas na resposta. Então, vou para a pergunta número 6 e vou colocar, ó, qual horário foi realizado o procedimento. Em ordem, vou colocar 6, marcar como obrigatório e ativo. Vocês podem ver que dependendo da quantidade de caracteres que eu digito aqui dentro da nossa pergunta, vai sumir o tela média e tela grande para a gente poder redimensionar. Por que o portal da anamnese digital faz isso? Porque ela pega a quantidade de caracteres já que extrapolam o limite de colocar as telas médias e ele já vai dimensionar, tá? Deixando automaticamente como telas médias, certo? Então, vou continuar aqui, ó, a minha pergunta e vocês podem notar que ele vai sumir aquela opção ali, ó. Então, vou gravar a pergunta do tipo hora